O ministro Luiz Fux pediu hoje para sair da primeira turma do Supremo Tribunal Federal e ocupar uma vaga na segunda turma, no lugar que seria destinado ao ministro aposentado Luiz Roberto Barroso. O pedido foi enviado ao presidente do Supremo, Edson Fachin, que ainda não respondeu, mas a tendência é de aprovação. Pelo regimento, a prioridade seria da ministra Carmen Lúcia, mas como ela não manifestou interesse em mudar de colegiado, não há impedimento para que o pedido de Fux seja aceito. A mudança ocorre após Fux destoar dos colegas em votos ligados à ação penal do dia 8 de janeiro, quando defendeu absolvições e rejeição de denúncias. Ainda não há data para a saída de Fux da primeira turma e também não se sabe se ele continuará participando dos próximos julgamentos dos demais núcleos ligados ao processo do chamado golpe. Ele hoje, o Fux, ele fez uma meia-culpa em relação ao argumento que era muito usado contra ele, que ele tinha condenado algumas pessoas a respeito do 8 de janeiro. E ele disse: eu errei nessas condenações. E triste do juiz que não admite o erro. E aí o Fux foi muito feliz ao falar do erro dele, porque por diversas vezes ele colaborou com uma versão que eu considero totalmente criativa e fora da existência, que foi esse negócio de que teve uma tentativa de atentado violento ao Estado Democrático de Direito, né? Todas essas coisas. O problema do Fux, que eu acho, é que, por exemplo, ele saindo da primeira turma indo para a segunda, sabe com quem ele vai dividir a turma? Com o Gilmar Mendes, que eles não conseguiram nem dividir uma sala do plenário semana passada, no qual o Gilmar disse, agrediu ele com palavras, disse que falava na frente, não falava por trás, falava na frente, que ele era uma figura deplorável. Então, assim, o ambiente para Fux está muito difícil, mas hoje, no julgamento do núcleo 4, dessa tentativa do golpe, onde já foi formada, inclusive, a maioria para condenação de todo esse pessoal, o Fux, a fala dele foi muito contundente, novamente, e vai contra todos os outros discursos. Eu acho que num futuro não tão longe a gente vai reconhecer essas palavras de Fux, né? Porque não há, o Brasil naquele dia não teve em risco, mas eu não vou nem discutir toda a situação. Agora, a vida do ministro hoje lá dentro do STF, ela é bem complicada. Tudo bem que lá na segunda turma ele vai estar lá com o André, né, com Nunes Marques, né, ele vai, quem é que está mais lá? Gilmar Mendes, né? Vai ter um pouco mais de acolhimento. E o futuro. Será que não foi proposital, Gustavo? O quê? Ele ir para solicitar ir para a segunda turma para enfrentar Gilmar Mendes? Eu acho que não, porque na verdade é o seguinte: quando você ataca um colega e só são 11, você está enfraquecendo a instituição, você enfraquecendo a instituição, você enfraquece o seu próprio poder. A questão todinha aí é mudar a pauta. A gente ainda está com essa questão de uma pauta muito recente. A primeira turma, responsável por julgar as ações penais dos núcleos da trama golpista, é composta atualmente por Fux, Carmen Lúcia, Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin e pelo presidente do colegiado, Flávio Dino. Já a segunda turma é formada pelos ministros Dias Toffoli, Gilmar Mendes e pelos 2 integrantes da corte indicados por Bolsonaro, como Gustavo falou, Cássio Nunes Marques e André Mendonça. Com a aposentadoria de Barroso, abriu uma vaga no colegiado. Que aí deve ir o Bessias, que o Lula viajou sem indicá-lo, né? Não indicou, porque teve uma conversa com Alcolumbre, uma conversa que Alcolumbre não gostou, né? Para as pessoas mais próximas ao Alcolumbre, ele saiu cuspindo cobras e largatos, né? Tanto é que está segurando aí a sabatina do Gonê, né? Logo depois de saber de Lula que o indicado ia ser o Bessias, né? Porque ele trabalha para indicar Alcolumbre está cobrando de Lula o compromisso que ele teria com Pacheco. Com Pacheco. O compromisso com Pacheco era do Alcolumbre, né?
Não é de Lula. Segundo eu acho que não. Acho que Lula nunca assumiu compromisso com o Pacheco. E eu acho que assumiu com Alcolumbre. E assumiu com o Pacheco. Pacheco era a sombra de Lula quando era presidente do Senado. 2 anos como presidente do Senado, com compromisso. Eu não tenho a menor dúvida. De ir para o Supremo. E Alcolumbre está cobrando agora. Não, mas o que o Lula disse ontem, segundo a imprensa nacional, é que essa indicação é uma coisa personalíssima. Que ele não pode dividir com ninguém. É uma indicação. E que ele não pode usar critérios políticos, ele tem que usar critérios de conhecimento e de confiança dele, né? E o Alcolumbre saiu de lá, assim, ele deve ter prometido, ele só não deve ter prometido a Janja, mas o resto ele deve ter prometido a Alcolumbre, exceto essa nomeação, porque ele foi muito claro com o Alcolumbre. Mas você não lembra quando o Stevenson esteve aqui? Ele disse que o comentário em Brasília, ele disse que tinha certeza, tinha convicção de que o indicado seria o Pacheco. Ele perguntou a gente aqui, vocês têm alguma dúvida? Inclusive tem esse recorte aí tem esse recorte no portal da rádio. Eu sei, mas entenda, entre o que o Senado acha, o que Stevenson acha, não, claro, e o compromisso de Lula, mas nesse momento ele teve a percepção e aí ele vai bancar essa luta. Só que ele não quis bancar hoje, porque ele vai passar uma semana até segunda-feira com outra pauta, principalmente essa pauta internacional, e ele não quer viajar com essa crise. Ele vai ter essa crise quando ele voltar para o Brasil e indicar. Deu a eleição a Pacheco, certo? O grupo que deu a eleição para Pacheco, até numa disputa contra o senador potiguar Rogério Marinho, esse grupo quer Alcolumbre, certo? E a desculpa quer o Pacheco, sabe? O Senado quer colocar um senador lá nesta vaga, certo? E até o grupo da oposição também o apoia, porque são colegas senadores, certo? Então a briga está aí, o Senado quer ter um representante lá, o Ministério Público quer ter, todo mundo quer ter. Mas só que Ciro Marques lembrou aqui a gente que Stevenson, na entrevista, ele foi até bem mais enfático. Ele disse que era só usar um pouco de inteligência, que era o Senado. Exatamente. O Senado que estava pleiteando aquela vaga, né? O Senado capitaneado por Alcolumbre.